Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou com o professor Mohamed Marandi para analisar os desdobramentos mais recentes. E primeiro, eu quero falar da recuada de Trump. Os Estados Unidos recuaram de ataques contra o Irã. E um grande motivo para isso parece ser a resposta que o Irã planejava dar à agressão dos Estados Unidos e de Israel. Estou colocando isso aqui na tela. Isso foi divulgado por fontes iranianas. Israel, Bahrein, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Todos os seus campos de petróleo e gás estavam na lista de possíveis alvos caso os Estados Unidos e Israel tivessem atacado. O Irã, na verdade, ainda está revidando no Iraque, na região de fronteira, onde estão concentradas e organizadas as forças curdas aliadas dos Estados Unidos, que foram treinadas pelos americanos. Dizem que essas forças estão incrivelmente fracas neste momento, e o Irã não está recuando. Agora, este é o comunicado que Trump publicou na Truth Social, anunciando que os ataques foram suspensos. Ele disse que os Estados Unidos estão prontos para agir contra o Irã, com níveis de terror militar, força e poder jamais vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o Irã, e este é um ponto-chave, e outros países do Oriente Médio pediram que qualquer ataque fosse adiado, porque os contornos de um acordo, não os parâmetros, mas os contornos de um acordo, foram acertados. Isso incluiria a abertura total do Estreito de Hormuz e o fim da ameaça nuclear do Irã. E, com base nesse pedido, em benefício do mundo e também da sobrevivência de um Irã bem-sucedido e próspero, cancelar o ataque. A mídia israelense Canal 12 disse que isso era verdade. Disse que o Catar intermediou um acordo com o qual o Irã havia concordado. Foi noticiado que a Arábia Saudita esteve profundamente envolvida em pressionar Donald Trump, ou talvez implorar a Donald Trump, para que não levasse adiante esse ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel. O Irã rejeitou todas as alegações de que teria concordado com algum tipo de acordo. Então, professor Mohamed Marandi, talvez o senhor possa nos ajudar a entender o que acabou de acontecer. Esse é o taco servido na terça-feira? Quer dizer, no domingo, devo dizer. Normalmente é na terça-feira, mas parece que Donald Trump está recuando por enquanto. O que o senhor acha disso? Sim, por enquanto ele recuou. Não há acordo com o Irã. Não há negociações com o Irã. Nada mudou. O que o fez mudar de posição, provavelmente foi uma combinação do que você apontou primeiro. O fato de o Irã ter dito que vai retaliar com muita força. Se você voltar à carta que ele escreveu, ele falou em terror, o que na minha opinião foi uma palavra interessante para ele usar. Basicamente, ele está dizendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão aí para aterrorizar os iranianos. Então imagino que ele esteja basicamente aceitando que é um terrorista. Mas os iranianos não fizeram nenhum pedido. Não teve nada a ver com o Irã. Um dos motivos, provavelmente, foi a retaliação planejada pelo Irã. O segundo foi, suponho, os contatos que os sauditas e outros, provavelmente o Catar e os demais, fizeram com Washington, implorando para que não escolhessem incursão. O verdadeiro motivo, claro, é desconhecido. Eu não sei o que acontece na Casa Branca, mas acho que a primeira razão, a ameaça do Irã, foi, antes de tudo, algo que preocupou profundamente Trump. E então, talvez outras forças em jogo tenham ajudado a convencê-lo de que aquilo seria um ato insensato. Porque, no fim das contas, se os Estados Unidos tivessem atacado, e depois o Irã tivesse atacado a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, os Emirados e o Kuwait, destruindo suas infraestruturas críticas, isso enviaria uma mensagem aos mercados do mundo inteiro. Não haveria mais energia, produtos refinados, hélio ou fertilizantes saindo do Golfo Pérsico. Não importa se haveria um acordo depois disso ou não, porque não restaria nenhuma instalação funcionando para produzir coisa alguma. Então, se houvesse cenas vistas no mundo todo, de instalações em chamas por toda a região, nenhuma quantidade de manipulação ou propaganda do regime israelense.
Mas mesmo ali, eles não têm estado a salvo de ataques iranianos. E por isso, estão se concentrando cada vez mais em espaços menores. E isso tornaria qualquer ataque iraniano contra eles mais devastador no futuro. Então, acho que há uma série de coisas diferentes que o preocupam à medida que nos aproximamos das eleições de meio de mandato. Acho que faltam cerca de 3 meses. Literalmente, agora 3 meses. 3 meses e 1 dia, até as eleições de meio de mandato. E não acho que as coisas estejam boas para ele de qualquer forma, ainda mais com esse tipo de alguma espécie de guerra renovada que teria consequências devastadoras para o mundo. No entanto, como eu estava dizendo, como discutíamos antes do programa, isso não significa que não vá acontecer. Ele pode atacar essa noite, pode atacar na semana que vem. Estamos falando de Trump, alguém completamente imprevisível, alguém facilmente influenciado em diferentes direções. Sabemos que os sionistas estão desesperados para que essa guerra aconteça. Sabemos que sionistas influentes nos Estados Unidos estão desesperados para que esse ataque ao Irã ocorra. Então, tudo é possível nos próximos dias e semanas. Mas, por enquanto, o Estreito de Hormuz está fechado, exceto para pouquíssimos navios autorizados a passar. E, como todos sabemos, o Mar Vermelho está fechado. Seu estreito meridional, Bab el-Mandeb, está fechado para a navegação saudita. E isso, acredito, vai agravar ainda mais a crise energética nos próximos dias e semanas. Então as coisas não parecem boas. E especialmente agora, a Arábia Saudita, ao bombardear o Iraque e matar membros das Forças Armadas iraquianas. Eles bombardeiam bases militares que pertenciam às Forças Armadas iraquianas e as chamaram de milícias iranianas. Mas essas são pessoas que trabalham para o exército iraquiano. São pessoas pagas pelo governo iraquiano. E ao assassinar essas pessoas, especialmente agora, pouco antes do Arbaeen, o 40º dia após o aniversário do martírio do Imam Hussein, neto do profeta, que é o símbolo da resistência no Iraque, no mundo islâmico e especialmente no mundo xiita, resistência contra a opressão e a injustiça, contra a hegemonia e símbolo de apoio aos marginalizados e às vítimas da privação. Neste momento específico, isso gerou uma enorme indignação entre iraquianos e iranianos, porque 5 instrutores iranianos também foram assassinados nos ataques aéreos sauditas americanos. E é claro, no Iêmen, os sauditas bombardearam os portos e o aeroporto internacional. Então as coisas estão se acirrando. E os aliados do Irã no eixo da resistência nos próximos dias e semanas provavelmente vão desempenhar um papel muito mais importante nesse conflito crescente, porque não estamos caminhando rumo à paz. A região está altamente, as tensões estão muito elevadas e há uma probabilidade muito alta de uma guerra regional eclodir. E claro, enquanto conversamos, a raiz do problema, o regime israelense, está matando pessoas todos os dias em Gaza. Hoje, 18 pessoas, incluindo famílias inteiras, foram assassinadas. Quero dizer, deveríamos sempre lembrar de Gaza. 18 pessoas foram assassinadas até agora, hoje. Famílias inteiras foram exterminadas. E isso, supostamente, é um cessar-fogo. Então, todo esse conflito entre o eixo da resistência e os Estados Unidos gira em torno da Palestina. Gira em torno de Gaza, gira em torno do supremacismo étnico e do genocídio, da resistência ao genocídio. Basicamente, é o eixo da resistência contra o eixo do genocídio. O que eu acho realmente interessante, professor Morandi, é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita se envolveu, entrou de cabeça na guerra, não só contra o Iêmen, mas também contra a resistência iraquiana. E então, de algum modo, está implorando, de joelhos, para que Trump e Israel não ataquem o Irã. E o que você acabou de mencionar? Gaza. Também temos o Líbano. Israel continua atacando e aterrorizando. Isso é literalmente o ponto número 1 do memorando de entendimento. A ideia de que, de alguma forma, ameaças à infraestrutura iraniana foram o motivo para os ataques não acontecerem na noite passada parece muito improvável, já que o Irã nunca recuou em nenhum desses pontos, especialmente no ponto número 1 do memorando.
que dizia acabar com a agressão e com a guerra em todas as frentes. Isso não aconteceu de jeito nenhum. E ainda assim, temos Donald Trump dizendo que o Irã é quem chegou a algum tipo de acordo. Na sua opinião, por que os Estados Unidos e Israel estão fazendo esse jogo? Parece quase um jogo. Pareceu que este fim de semana foi algum tipo de aposta que simplesmente não se concretizou. O que você acha disso? Bem, acho que Trump se encurralou. Ele obedeceu ao lobby sionista, obedeceu ao regime israelense, entrou numa guerra que achou que venceria. Ele deveria saber depois da Guerra de 12 Dias. Mas acredito que a inteligência dos Estados Unidos tem falhas profundas. Não acho que seja apenas o regime israelense fornecendo informações falsas ou inteligência fabricada. Acho que a inteligência americana provavelmente está profundamente infiltrada ou profundamente. Eles acreditam muito nessas narrativas sobre o Irã, de que o país é frágil e está desmoronando. Eu realmente não acho que as agências de inteligência ocidentais saibam muito sobre o Irã. Acho que, em grande parte, elas acreditam no que querem acreditar. Mas, de qualquer forma, ele entrou numa guerra que fracassou e depois reiniciou uma guerra muito maior. E fracassou de novo. E acho que ele está desesperado por algum tipo de vitória. Então, talvez, estou supondo, é só um palpite. A intenção ontem à noite não fosse atacar. E ele estivesse esperando que os iranianos capitulassem. Não sei. Mas isso simplesmente não vai acontecer. Sabemos que isso não vai acontecer. Os iranianos não vão ceder em suas condições, para citar algumas. E se em algum momento houver um acordo, os iranianos vão exigir mais. Vão exigir certas coisas de antemão. Porque é óbvio que os Estados Unidos são completamente pouco confiáveis e indignos de confiança. Já era assim antes de Trump, mas sob Trump é simplesmente completamente pouco confiável. A assinatura de Trump não significa absolutamente nada para ninguém. Então, no futuro, se houver um acordo, o Irã vai exigir uma posição firme sobre o cerco ao Iêmen. Há anos, eles impõem um cerco a mulheres e crianças no Iêmen. Isso não é mais aceitável. O Irã vai exigir uma posição firme sobre Gaza. É verdade que isso está implícito no acordo, no memorando de entendimento. Mas eu não acho... Acho que depois disso vai haver muito mais foco nessa questão. É claro que o problema com Gaza, como já discutimos juntos antes, é o fato de que os líderes da nossa região realmente traíram a causa palestina. Foram ao Egito e assinaram aquele documento, basicamente dando total apoio a Trump e encobrindo o genocídio dele. E esses países eram fiadores. Era para serem fiadores, esses líderes regionais e globais que foram a Sharm el-Sheikh. E, no entanto, desde então, os israelenses vêm massacrando palestinos diariamente. E agora, nos últimos dias e semanas, isso está ficando muito pior. E hoje houve um massacre em massa. Está piorando a cada dia. E a fome está aumentando. Eles estão bombardeando suprimentos médicos em Gaza para fazer as pessoas morrerem de doenças e fazer as crianças morrerem de enfermidades. Não estão permitindo a entrada de comida em quantidades adequadas. E também estão potencialmente impedindo que alimentos e remédios cheguem às pessoas com necessidades especiais, para que essas crianças morram, porque querem reduzir a população. Eles querem reduzir a população, seja bombardeando, atirando de longe, deixando as pessoas morrerem de fome ou matando por meio de doenças. Todos esses métodos estão sendo usados pelo regime israelense para reduzir a população palestina. Quer dizer, é um genocídio acontecendo diante dos nossos olhos, mas a mídia ocidental se afastou. Eles sempre tentaram desviar o olhar, mas agora sabem que o regime sionista não tem legitimidade. Não podem mais fingir que ele é legítimo. Então, em vez de noticiar isso, mentir e distorcer as reportagens em benefício do regime israelense, eles sabem que isso não vai mais funcionar. Então, simplesmente não noticiam. Eles simplesmente desviam o olhar, olham para outro lado e tentam nos fazer esquecer o que está acontecendo em Gaza.
Mas isso nos torna mais responsáveis do que nunca por, sabe, seja qual for o assunto de que estamos falando, voltar a Gaza. Se estamos falando das atividades criminosas realizadas diariamente no Líbano contra o povo libanês, por causa do apoio do Hezbollah aos palestinos, ainda temos que voltar a Gaza e lembrar as pessoas disso. Se estamos falando do Iêmen, onde há um cerco imposto contra mulheres e crianças, no Iêmen, ainda assim temos que voltar a Gaza. Quando bombardeiam o Irã, também temos que lembrar as pessoas de Gaza, porque esse é o foco do comportamento criminoso deles. E também é por isso que o Irã, o Hezbollah e o Iêmen estão sendo atacados, por causa do apoio deles ao povo palestino, pelo fato de não conseguirem aceitar um genocídio. Mas, de qualquer forma, aqueles países que foram ao Egito para aquela traição são totalmente responsáveis pelo que está acontecendo. Eles não fazem nada. E tornam mais difícil para o Irã negociar sobre Gaza, porque Trump e seus capangas dizem, bem, nós já negociamos Gaza e temos um acordo. Então, embora esse acordo não esteja sendo, eles não estão se comprometendo com o acordo. Só uma coisa antes de continuarmos, porque você mencionou a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é bastante extraordinária. Quero dizer, seu líder, Mohammed bin Salman, nós sabemos como é o histórico dele. Certa vez ele espancou o ex-primeiro-ministro do Líbano, Hariri. Ele assassinou um jornalista, Jamal Khashoggi, alguém que eu conhecia. Nós discordávamos em muitas coisas, não em tudo, mas ele ainda assim o matou e se desfez do corpo dele na Turquia. Ele travou essa guerra genocida contra o Iêmen com o aval de Obama. E depois sitiou o Catar, com quem eles cooperavam na Síria, no genocídio no Iêmen e na Líbia. Mas os sauditas e os emiradenses se voltaram contra o Catar. Então a Turquia e o Catar se afastaram deles e deixaram de cooperar no genocídio no Iêmen. Portanto, essa é uma pessoa que definitivamente não é exatamente um líder ideal. So this is a person who is not exactly an ideal leader. And now he provoked this war with E agora ele provocou esta guerra com o Iêmen e bombardeou o aeroporto internacional quando um avião de passageiros iraniano com uma tripulação de homens e mulheres estava prestes a aterrissar. Isso enfureceu os iranianos e constituiu um ato de guerra contra o Iêmen. Então, ele provocou o Iêmen. E depois, quando o Iêmen atacou, em retaliação, as instalações petrolíferas da Arábia Saudita, ele foi covarde demais, ou os sauditas foram covardes demais, para reconhecer que foi o Iêmen que fez isso, porque não queriam enfrentá-lo. Culparam os iraquianos. O Iêmen assumiu a responsabilidade. O Iraque disse que nada tinha acontecido e eles bombardearam o Iraque, enfurecendo os iraquianos e matando iraquianos e iranianos. Então, a Arábia Saudita está transformando isso numa guerra regional com os americanos, aliás, porque os americanos bombardearam o Iraque junto com os sauditas. Os americanos tiveram o papel principal. E no Iêmen, acredita-se que os americanos pressionaram a Arábia Saudita a bombardear o aeroporto e depois o porto de Hodeida. Então os sauditas estão trazendo uma catástrofe sobre si mesmos, ao provocar o Iêmen e o Iraque e ao irritar ainda mais o Irã. E aí, quando os americanos querem atacar, eles ligam para os americanos e dizem: estamos em apuros, não ataquem. Então é bastante impressionante o tipo de posição que os sauditas assumem. Depois, os sauditas tentam criar uma coalizão contra o Iêmen. E então alegam, não sei, teremos que ver, mas alegam que certos países aderiram a essa coalizão. Assim, em vez de esses países se unirem a uma coalizão para ajudar Gaza, eles se juntam a uma coalizão liderada pela Arábia Saudita contra o povo do Iêmen, sobre o qual os sauditas impuseram um cerco há bem mais de uma década. Quero dizer, é o contrário de tudo. Vivemos em um mundo de cabeça para baixo, De fato. E o que a Arábia Saudita está demonstrando é que a liderança da região, nesses chamados Estados Árabes, não passa de uma liderança equivocada. E agora há relatos de que, antes de tudo, Ronnie, os Emirados Árabes Unidos, naquela reportagem do Wall Street Journal sobre os Estados Unidos recuando, foram apontados como o único país da região que exigia que Trump tomasse medidas mais decisivas contra o Irã.
Então, eles apoiavam Trump nos ataques dos quais os Estados Unidos e Israel acabaram recuando. E há também outra reportagem que acabou de sair, igualmente do Wall Street Journal, que está, eu suponho, assumindo as rédeas de Barak Ravid do Axios hoje. Eles dizem que o Irã está considerando um ataque preventivo, ou ataques preventivos, pois o Irã agora também está ciente da vulnerabilidade política de Trump e busca explorá-la. O que o senhor acha dessas informações, professor Morandi? Talvez possa começar pelos Emirados Árabes Unidos e depois passar para a ideia de que o Irã agora vai realizar ataques preventivos. Bem, em relação aos Emirados Árabes Unidos, não posso dizer se isso é verdade ou mentira. O Wall Street Journal não é conhecido por ser honesto e pode estar divulgando propaganda para criar uma divisão entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Autoridades dos Emirados, depois dos combates, há uns 2 meses, quando estavam negociando com os iranianos, disseram ao Irã que os israelenses estavam trabalhando arduamente para criar divisões entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos. E se isso é verdade ou não, isso é discutível. Os iranianos vão descobrir qual é o papel dos Emirados Árabes Unidos em tudo isso. Eles têm conexões mais do que suficientes em toda a região e além dela, além de inteligência, para descobrir isso. Então, é possível. Mas, de novo, eu não confio no Wall Street Journal. Não confio em nenhum veículo de mídia tradicional do Ocidente. Mas quanto ao Irã realizar ataques preventivos, nem sei muito bem o que isso significa. Quero dizer, o Irã não começou a guerra. O Irã não reiniciou a guerra. Neste momento, os Estados Unidos estão conduzindo uma guerra contra o Irã. O cerco aos portos iranianos é um ato de guerra e tem como alvo os iranianos comuns. É para prejudicar os iranianos comuns. Então, eles estão travando uma guerra. E na noite passada, eles estavam, pelo menos hipoteticamente falando, preparados para realizar um ataque total contra usinas de energia iranianas e alvos civis. Crime de guerra após crime de guerra após crime de guerra. Nenhuma condenação por parte das ONGs financiadas pela Europa. Nenhuma condenação do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia ou dos parlamentos europeus. Nenhuma condenação de Orevei, um dos grandes veículos da mídia ocidental. Nada. E acho que isso já diz mais do que o suficiente sobre se essas instituições são confiáveis e se elas realmente se importaram, em algum momento, no passado ou no presente, com direitos humanos, dignidade, justiça e coisas desse tipo. Quanto mais no presente. Portanto, não existe ataque iraniano preventivo. Não há cessar-fogo neste momento. Quando os iranianos atingiram posições americanas no Kuwait e, claro, na Jordânia, depois que os americanos interromperam seus 13 dias de ataques, isso não é preventivo. Só porque os Estados Unidos pararam de bombardear, isso não significa que o Irã vá aceitar um cessar-fogo. O Irã não aceitou um cessar-fogo. Como eu disse, há um cerco aos nossos portos. Então, se o Irã realizou um ataque, não houve nada de preventivo nisso. E se o Irã, esta noite, digamos, realizar um ataque contra posições americanas, o que é possível, eles fizeram isso na Jordânia e no Kuwait, isso não seria preventivo. Seria uma continuação da guerra. Quando os americanos lançam uma guerra contra o povo iraniano, não podem reclamar de qualquer retaliação iraniana. E não podem reclamar se o Irã os atacar para impedir que as forças que eles concentraram representem uma ameaça ao país. Então não há nada realmente preventivo nisso. Mas sabe, essa é a narrativa que a gente vê, assim como a retomada dos combates. Na mídia ocidental dizem, bem, o Irã atacou navios-tanque no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, e foi isso que reiniciou a guerra. Enquanto isso, dizem que o Irã violou o acordo, o memorando de entendimento, o que todos nós sabemos que é simplesmente falso. Os americanos violaram o acordo, não os iranianos. Os iranianos abriram o estreito, os negócios estavam melhorando. O número de navios que passava fronteira estava aumentando.
Enquanto isso, os americanos extremamente agora recusaram-se com grupos anti-sicilianos rovadores. They refused to hand over Iranian stolen assets. They lifted the sanctions on Iran. Eles suspenderam as sanções sobre as exportações de petróleo iraniano e depois voltaram atrás, poucos dias depois. Ampliaram o regime de sanções, violando o acordo. Continuaram ameaçando líderes iranianos e o povo iraniano em declarações públicas, o que também viola o acordo. Abriram um corredor, violando o artigo 5 no Estreito de Hormuz. E os sauditas, os emiradenses e os kuwaitianos colaboraram com eles para fazer navios passarem por ali, apesar de o memorando de entendimento dizer que durante o período em que ele estiver em vigor, é o Irã que administra e normaliza o comércio pelo estreito. Portanto, os americanos estavam violando o acordo com a colaboração desses países. With the collaboration of these countries and all of its commitments, literally. E todos os seus compromissos, literalmente. E então, é claro, quando o Irã, depois de dias avisando os sauditas, os outros, os americanos, os kuwaitianos e os emiradenses para não usarem aquele corredor e usarem o corredor iraniano, depois que eles ignoraram o Irã por dias, o Irã atacou aqueles navios porque isso fazia parte do acordo. Então, os americanos queriam violar todos os seus compromissos, enfraquecer o Irã no Estreito de Hormuz, assumir o controle do Estreito de Hormuz e vencer a guerra. Vencer uma guerra que eles tinham perdido no campo de batalha durante a Guerra de Cerco. Isso não ia acontecer. Então eles fizeram isso e retomaram os combates. Portanto, foram os americanos que fizeram isso. And then they renewed the fighting. So it was the Americans who did this. It's clear as day. But, since Western Está claro como o dia. Mas como a mídia ocidental é obediente ao poder, eles vão simplesmente repetir absurdos. Então agora, quando dizem que os Emirados queriam guerra, eu não posso afirmar. Não posso dizer que é verdade, nem que é mentira, porque não sei se há uma agenda por trás disso. Ou quando dizem que o Irã pode realizar um ataque preventivo. Quando usam a palavra preventivo, obviamente é uma palavra carregada. Mas claro, o Irã pode realizar um ataque, porque o Irã está em guerra com os Unidos. E claro, essa questão das vulnerabilidades de Trump, o Irã descobriu a vulnerabilidade de Trump. Como se nós, você e eu, e muitos outros, muitos de vocês, não tivéssemos. You and I and others have been, and many of your Esnos bescuitos, uma plateia. yes, we've been talking. Sim, estamos falando disso. Todo mundo fala disso há meses. Como se, isso fosse algo que eles tivessem descoberto, essa é a minha questão. Figured out last night. Yeah. All you have to do is É. follow the event. Basta acompanhar os acontecimentos deste fim de semana para concluir que de fato Trump está vulnerável. Trump is vulnerable. Há uma reportagem, na verdade, uma nova pesquisa, eu acho. E deem um like pro Dani, para que ele possa... apertem o botão de curtir, porque isso vai ajudar mais pessoas a entenderem o quanto este governo está vulnerável. How vulnerable this Maybe administration it's is. Well, because they watch the Iranian. Talvez seja porque eles assistem aos iranianos. Talvez pessoas suficientes tenham curtido seu programa. E aí os líderes iranianos ontem à noite viram quem quer que estivesse no seu programa. E então isso fez com que percebessem que Trump está numa posição vulnerável. Então você precisa de mais curtidas. So you need more likes. yeah, exactly. So Exatamente. Mas sabe, uma nova pesquisa diz que 67% dos entrevistados agora nos Estados Unidos acreditam que as ações de Trump contra o Irã foram prejudiciais aos Estados Unidos. Então, vulnerabilidade nem começa a descrever a situação, especialmente no âmbito interno, mas também globalmente. Professor Herndon, isso foi noticiado no Financial Times, quando esse ataque supostamente estava prestes a ganhar força. Embora, na verdade, não tenha saído muito do papel neste fim de semana. get off the ground so much this weekend, but the Financial Times is confirming that the US is Mas o Financial Times está confirmando que os Estados Unidos agora estão retirando, e já retiraram, a maior parte, se não toda, da sua presença no Kuwait e no Bahrein, após ataques iranianos. Então, mais uma vez, vulnerabilidade não é, eu acho, a palavra certa para nós, Marty. Que palavra você usaria para descrever isso? É muito ruim. O Kuwait é incrivelmente importante. O Bahrein é incrivelmente importante. Muita gente tem minimizado a postura militar dos Estados Unidos, e se ela é importante ou não para a classe Epstein. Mas ainda assim, essas são duas grandes fortalezas militares que deveriam ser usadas contra o Irã.
that are supposed to be used against Iran. I don't think that the Americans have fully withdrawn from Não acho que os americanos tenham se retirado completamente do norte do Iraque, do Kuwait ou do Bahrein. Eles podem ter remanejado forças. Retiraram alguns recursos e os levaram para a Jordânia, que os iranianos atingiram, surpreendendo-os com grande precisão. Alguns desses recursos foram destruídos, mas eles não esvaziaram essas bases, nem deixaram esses países, e saíram das bases para hotéis e outros edifícios. Então as forças estão, inseridas em bairros civis e estão transformando civis em alvos. Há poucos dias, acho que uma semana mais ou menos, talvez um pouco mais, os iranianos alertaram que os americanos agora estavam usando prédios fora de suas bases para se esconder e realizar seu trabalho, e que esses locais já não eram seguros. Então sim, eles não deixaram o Kuwait. So, yeah, they haven't left Kuwait. They haven't left northern Iraq. Eles não saíram do norte do Iraque. Estão ajudando grupos por procuração no norte do Iraque. Estão tentando organizá-los para realizar um ataque. Um soldado iraniano foi morto hoje nos confrontos. E eles também estão atuando no Paquistão, naquela terra de ninguém no Paquistão, onde não há boa governança. Estão apoiando esses grupos takfiristas, esses grupos wahhabitas, os grupos salafistas. E nas últimas 2-3 semanas, acho que alguns policiais e soldados iranianos foram mortos por essas pessoas. É claro que eles também sofrem muitas baixas. E os iranianos, como você sabe, vêm bombardeando o norte do Iraque dia e noite há semanas. Mas de qualquer forma, tenho certeza de que há presença americana. A presença militar americana no Kuwait e a presença militar americana no Bahrein. Sim. No relatório, diz especificamente para reposicionar muitas dessas tropas e equipamentos para, como você disse, a Jordânia, e também para Israel e para hotéis. Sim, hotéis. Certo. E o overspread. Prédios. E esse foi um grande ponto de impasse durante os cerca de 40 dias iniciais, a partir de 28 de fevereiro. Foi algo que veio à tona nesse período. Mas lembrem-se do que eles faziam em Gaza para levar adiante o genocídio. Diziam que eles estavam embaixo de hospitais ou em escolas, ou davam qualquer desculpa. E claro, a mídia ocidental simplesmente embarcava nisso, porque ajudava a levar adiante o genocídio. Mas pelo visto aqui eles podem entrar em hotéis, podem entrar em outros prédios, podem se esconder entre civis. Tudo bem. E ninguém no Ocidente vai reclamar. E não tenham dúvida, se o Irã começar a atacar esses hotéis, o que provavelmente vai acontecer em algum momento se isso continuar, aí vão gritar que o Irã está atacando civis. Eles vão. E o Irã, durante como eu estava mencionando antes, a agressão inicial dos Estados Unidos e de Israel, aqueles 39, 40 dias mais ou menos, isso estava acontecendo. O Irã dizia que tinha plena consciência de que, por exemplo, no Bahrein, em Manama e em outras áreas, em partes do Golfo, nos Emirados Árabes Unidos e em Dubai, havia forças americanas instaladas em hotéis civis. Alertava os civis dali e outras forças não combatentes para saírem e se afastarem o máximo possível, porque era um risco enorme, e que E é isso que está acontecendo. E eu queria ouvir seu comentário sobre a situação de Israel nesse contexto, porque você mencionou Gaza. Falamos sobre o Líbano. Você sabe, Israel continua numa escalada desenfreada. Mas há uma coisa muito interessante. O Comando Europeu disse que não tem capacidade de proteger Israel. Pelo que entendi, eles têm fornecido os destroyers designados para proteger Israel. E agora estão dizendo que não têm capacidade para fazer isso. E isso aconteceu justamente quando esse ataque supostamente ia ocorrer, e então o ataque não aconteceu. Então tenho curiosidade de saber se você acredita que isso possa ter tido algum papel no fato de que, mesmo antes dessa conversa sobre um grande ataque contra instalações de energia iranianas, contra a infraestrutura energética, Israel vinha se contendo, e você sabe, é claro, fazendo o que faz mais na sua periferia, genocídio.
Então, o que você pensa sobre isso? Como você interpreta esses relatos de que Israel também está se vendo vulnerável à medida que avança nessa guerra? Finding itself vulnerable as it moves through this war. It could have played a role, but I mean, Isso pode ter tido algum papel, mas quero dizer, eles foram incapazes de proteger o regime. E claro, isso levanta a questão: por que os Estados Unidos estão sempre focados em proteger o regime sionista? Mas quero dizer, todos os dias eles sacrificam o Kuwait, os Emirados, a Arábia Saudita, ao atacar o Irã, e então o Irã revida. Assim como na noite passada, eles ameaçaram destruir o Irã, e o Irã disse que retaliaria se fizessem isso. E isso, aliás, mostra a diferença entre o Irã e os Estados Unidos. O Irã não pretende destruir nada. A única razão pela qual disse que faria isso foi em retaliação aos ataques americanos. in retaliation to American attacks, and the reason why Iran would do it if the E o motivo de o Irã fazer isso, caso os americanos ataquem, é que esses países estão colaborando com os Estados Unidos contra o Irã. Kuwait, os Emirados, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, cada vez mais Omã e, claro, a Jordânia e, claro, o regime israelense. Todos eles estão colaborando com os Estados Unidos, esses regimes regionais. Mas quando os Estados Unidos não atacam, o Irã não revida. O Irã não ataca. Para o Irã, isso é dissuasão. Isso deveria impedir os Estados Unidos de cometer essas atrocidades. E como discutimos antes, durante a própria guerra, os Estados Unidos e o regime israelense assassinaram 3.500 pessoas com a ajuda desses regimes. E esses regimes, depois da guerra, tiveram apenas um punhado de pessoas mortas. Só um punhado, apesar de todos os drones e mísseis que os iranianos dispararam, de todos os danos que o Irã causou. Por quê? Porque o Irã teve o cuidado de não atingir civis. Mesmo assim, você ainda vê pessoas desses regimes dizendo por que o Irã está nos bombardeando. Ou analistas de centros de pesquisa ocidentais que obviamente recebem financiamento dessas pessoas, alguns deles. Eles dizem, por que o Irã está atacando esses países que não têm nada a ver com a guerra? Claro que tem. Eles são fundamentais para a guerra. Sem esses países, essa guerra não poderia ter sido travada. Mas, de qualquer forma, é interessante que isso tenha sido dito sobre não ser possível proteger os israelenses. Mas também é um pouco estranho que isso tenha sido dito em público. Eu imaginaria que uma pessoa dessa posição teria problemas por dizer isso publicamente. Mas isso pode ter desempenhado algum papel, ou talvez tenham permitido que ele dissesse isso para lhes dar uma forma de recuar ou mudar de postura, de não realizar o ataque. Eu não sei, mas é estranho. Quero dizer, eu gostaria de entender por que permitiram que ele dissesse isso, porque isso não é o normal. Oficiais militares geralmente não vão a público dizer não podemos fazer isso ou não podemos fazer aquilo, logo antes de grandes operações militares, a não ser que seja no parlamento deles, ou nos Estados Unidos, e numa audiência de comissão, ou algo assim. É bizarro. É estranho. It's bizarre. It's strange. É estranho. E alguns têm levantado a hipótese de que os Estados Unidos, especialmente a alta cúpula militar, estão tentando encontrar alguma forma de criar uma saída por causa dos danos massivos que sofreram. Sim, mas por que um oficial de tão alta patente diria isso em público? Sim. Quero dizer, algum dos seus convidados especulou sobre os motivos. Não. Não. Parece que talvez tenhamos perdido sua conexão por um instante. Professor Morandi, se você conseguir se reconectar, é só voltar. Não, você voltou. Então, depois que você fez essa pergunta, sua conexão caiu. E aí acho que você ia responder, depois de dizer, isso tem alguma... Sim, eu estava dizendo que alguém dessa estatura seria punido, repreendido ou afastado por dizer isso em público pouco antes de uma operação. Não entendo por que ele disse isso, a menos que tenham dito a ele que podia dizer isso por algum motivo. Quero dizer, acho que a pergunta agora, professor Morandi, e agora?
porque alguns disseram que esse cancelamento do ataque seria como um período de 48 horas, no qual Trump estaria dando uma saída honrosa ao Irã e a todos os envolvidos para fecharem o acordo, como ele disse em sua publicação. Mas não parece haver acordo algum. Não parece haver nenhuma conversa. O Irã está rejeitando tudo isso. Israel continua causando estragos na região. E a Arábia Saudita agora está ainda mais profundamente envolvida na guerra dos Estados Unidos. E aquele ponto anterior sobre ataques preventivos, é muito importante lembrar que os Estados Unidos passaram a usar esse termo à exaustão quando declararam a guerra ao terror depois do 11 de setembro. E isso foi apenas uma desculpa para atacar outros países, destruir o Afeganistão, o Iraque e, claro, o restante da região por meios militares, com a justificativa de que se isso não acontecesse, as consequências para os Estados Unidos seriam piores. Agora, o Irã está, de fato, em guerra. Não há cessar-fogo. Não há nada sobre a mesa. Então, qualquer operação militar iraniana está dentro dos limites de uma guerra real. E não é uma guerra de agressão, obviamente, se alguém esteve prestando atenção. Mas quais são seus pensamentos e comentários sobre essas duas frentes? Bem, antes de mais nada, Dani, se os Estados Unidos realmente lançarem um ataque contra a infraestrutura civil do Irã, os iranianos disseram que vão fazer de tudo para destruir a infraestrutura civil dos países da região que ajudaram os Estados Unidos nesta guerra. Isso inclui todos esses países do Golfo Pérsico e provavelmente também Omã, depois do que fizeram nesta última fase. E o que isso significaria? Significaria que esses países, que são regimes no deserto, não têm nada além de petróleo e gás. Se a eletricidade acabar, se as usinas de dessalinização de água pararem, e são países pequenos, com todos os seus recursos concentrados e próximos uns dos outros. Eles não têm. Por exemplo, no Irã, há muitas usinas de energia espalhadas pelo país. É um país enorme. Então seria preciso bombardear, bombardear e bombardear, dia após dia após dia. Nesses países, tudo é centralizado, então é muito fácil destruir a infraestrutura crítica deles. Essas usinas de dessalinização, essas usinas de energia elétrica, as instalações de petróleo, as refinarias. Para o Irã, é muito simples. E se o Irã as destruir, esses países se desintegram. Eles simplesmente entram em colapso. Porque, como eu disse, você não tem agricultores, nem tem diferentes. Esses países dependem completamente de petróleo e gás. Eles não têm recursos naturais. Sabe, não tem água, não tem agricultura, não tem nada. E o que aconteceria? Isso levaria ao colapso do mercado de ações, porque as pessoas, como eu disse antes, perceberiam que essa conversa de Trump derrubar o mercado, ou elevar o mercado, ou baixar o preço de... Bem, isso não vai mais funcionar. As pessoas vão saber que acabou no momento em que as carências já estão aí. Até a assinatura do memorando de entendimento, as carências vinham aumentando. Durante o período de implementação do memorando, na metade desse período, tivemos, digamos que a escassez de petróleo não aumentou, mas continuou existindo. As carências permaneceram. Não conseguiram reduzi-las. E outras carências continuaram aumentando, porque o foco dos Estados Unidos era tirar petróleo do Golfo Pérsico, e não outros produtos. E então, depois que os Estados Unidos recomeçaram, o mundo fechou de novo. Portanto, as carências estão crescendo rapidamente. E é claro, o Mar Vermelho agravou esses problemas. Então, nessa situação, se de repente virmos todos esses ativos sendo destruídos, não haverá mais margem de manobra. Então isso provocaria um colapso e encerraria a presidência de Trump. Mas outra coisa que eu acho importante é a estratégia iraniana, no sentido de, quer dizer, não é uma estratégia iraniana, mas acho que os iranianos estão de olho nisso. Não é uma estratégia, mas os iranianos estão atentos a isso. Os próximos 2 ou 3 meses são muito difíceis para Trump e Netanyahu, porque Trump tem eleições no começo de novembro, Netanyahu tem eleições em outubro,
E o conflito interno na política israelense é muito grave. Na mídia em hebraico, eles até falam em guerra civil. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é esse o nível de gravidade. E por isso, os iranianos não querem perturbar a crise. And so the Iranians don't want to disturb the crisis. They don't want to bomb Israel right now because Eles não querem bombardear Israel agora, porque não querem que ninguém se una em torno de Netanyahu ou algo assim. Quer dizer, os adversários dele são genocidas. Mas nesse momento, os iranianos querem ver essa crise se desenrolar. O mesmo vale para os Estados Unidos. Os iranianos querem que Trump sinta a pressão. Então, a menos que os Estados Unidos recuem e implementem o memorando de entendimento. E como eu disse, nesse memorando, os iranianos serão mais exigentes do que antes em relação a Gaza e ao Iêmen. E vão querer concessões antecipadas, porque os Estados Unidos não têm credibilidade, a menos que os Estados Unidos recuem e implementem integralmente o memorando de entendimento, da forma que o Irã quer. A pressão sobre Trump continuará aumentando até novembro. E os iranianos acreditam que se ele perder em novembro, a situação vai ficar cada vez mais difícil para ele, porque a população dos Estados Unidos se voltou contra ele. E então ele terá problemas com o Senado e a Câmara dos Representantes. Não que os democratas não sejam genocidas, eles são, mas há uma espécie de guerra civil em curso entre os democratas, entre a base e, claro, as elites. Vamos ter de ver como isso vai se desenrolar. E, claro, entre os republicanos, também se vê uma espécie de guerra civil se desenrolando, mas de uma forma diferente. Então, os iranianos querem pressionar o partido da guerra para enfraquecê-lo. Então, outubro e novembro, eu acho, são dois eventos importantes. Haverá dois eventos importantes que os iranianos estarão observando. É por isso que o Irã não ataca Israel agora. Claro, se Israel atacar, o Irã vai retaliar com muita força, mais do que durante a guerra de 12 dias. Porque se Netanyahu atacar, isso dará ao Irã uma oportunidade de prejudicar o regime, prejudicar Netanyahu e fazer as pessoas se voltarem ainda mais contra eles. Mas no caso de Trump, o Irã vai agir se ele não recuar. Então, quando Trump fala em acordo, ou seja lá o que for, ele está falando bobagem. Os iranianos só aceitarão um memorando de entendimento já implementado, e o artigo 1 será mais enfatizado, para além do Líbano, de Gaza e do Iêmen. Sim. Caramba. Até Donald Trump mencionou o Iêmen quando houve conversas sobre as chamadas discussões renovadas entre o Irã e os Estados Unidos em torno do memorando de entendimento. Não faz muito tempo. Então, sim, parece que é exatamente esse o caso. Professor Moradi, outro ponto sobre o qual eu queria ouvir sua opinião é o seguinte. Enquanto tudo isso acontece, mencionei a pesquisa da CNN, que diz que 67% dos americanos estão muito insatisfeitos com os danos que a guerra contra o Irã está causando a eles, aos Estados Unidos. Há também uma pesquisa que diz que pela primeira vez nos Estados Unidos, mais pessoas simpatizam com os palestinos do que com Israel. E mais da metade dos americanos entrevistados agora acredita que os Estados Unidos apoiam Israel demais. Então acho que são números grandes, no sentido de que, bem, é claro, a classe Epstein não faz muito partidarismo, na verdade. Há um consenso bipartidário em favor da guerra e do genocídio. Ao mesmo tempo, eles se importam com seus cargos e, sabe, quando chegam às eleições de meio de mandato, querem continuar nos corredores do poder. Eles não gostam de ser derrotados nas urnas. Então são números grandes. O que você acha? Na verdade, Dani, eu não tenho nenhuma prova disso, mas pelo que vejo de longe, esses números estão sendo manipulados a favor dos israelenses. Todas essas instituições estão ligadas ao poder. Eu diria que provavelmente a situação para os israelenses é um pouco pior do que isso. Quer dizer, de novo, isso é anedótico, mas participei de um debate há alguns dias aqui no programa do Piers Morgan. E dá para ver, pelas reações, que elas são quase universalmente hostis ao regime israelense.
E este não é o seu programa. Não é algum veículo de mídia alternativa. Ele é muito mainstream, muito pró-sionista, muito pró-genocídio, na minha opinião. Zionist, very pro-genocide, in my opinion. He would say no, but he is. He manufactures. Eu diria que ele fabrica consentimento para uma guerra contra o Irã. Foi algo que eu testemunhei quando a Guerra de 12 Dias começou. Ele me convidou para o programa e começou a dizer todo tipo de mentira sobre o Irã. E quero dizer todo tipo de mentira mesmo. E de novo, eu pedi que ele lesse o livro Going to Tehran, dos Leverett. Aí ele ficou muito bravo, como se simplesmente aconselhá-lo a ler esse livro fosse uma proposta absurda. Mas de qualquer forma, a questão é que o feed, o que você vê nos comentários... De novo, isso não é científico, não é uma pesquisa. Mas me faz pensar se realmente é mais da metade, ou talvez até... Eu imagino que provavelmente sejam alguns pontos percentuais pior do que eles estão dizendo. Eu diria isso. Percentage points worse than what they're saying. I would guess. Yeah, well, certainly it doesn't take into account. É bem, certamente isso não leva em conta, sabe, as questões mais profundas. Muitas dessas perguntas são muito amplas, e muitas vezes, quero dizer, as pesquisas têm muitos problemas. Em geral, elas tendem a ser elaboradas para diminuir, ou talvez diluir, a dimensão e a gravidade de crises como essa a qual você está se referindo agora. E é uma grande crise, mesmo que não fosse. Mesmo que os números simplesmente estivessem firmemente lá. O fato é que há também cada vez mais pessoas, não apenas em número e volume, se opondo a Israel em quantidades recordes, mas também há a questão de quão vocais elas são, quão enérgicas são, e o que estão dispostas a fazer para responder aos seus sentimentos. Respond to their sentiments that Israel is producing. It's also important. Desculpe interromper, mas de novo outra coisa que meio que me faz pensar nisso é que tanto em 2016 quanto em 2024, pelo que me lembro, nenhuma das pesquisas realmente previu que Trump venceria a eleição. Quer dizer, alguns diziam que em 2016 eram pesquisas nacionais e que ele não teve a maioria. Mas tenho certeza de que eles levaram essas coisas em conta. Não é como se as pessoas fazem pesquisas não soubessem o que estão fazendo. Não houve nenhuma previsão de vitória do Trump. E então, na eleição recente, essa vitória esmagadora do Trump de novo, eu não acho que eles estivessem dizendo que ele venceria de forma esmagadora, nem na vitória esmagadora anterior. Então acho que a maioria dessas agências de pesquisa, como era hostil ao Trump, conseguia meio que inclinar os números ou mexer um pouco com eles. E acho que quando se trata de Israel, tenho quase certeza de que fazem a mesma coisa. E provavelmente algo ainda pior quando se trata da Palestina. Estou só supondo. De novo, isso não se baseia em nenhuma evidência que eu tenha. Estou só supondo. Bem, os sentimentos provavelmente vão piorar muito, porque independentemente de como a gente enquadre isso, Estados Unidos e Israel juntos, os Estados Unidos fazendo o que Israel manda, ou Israel como uma ferramenta dos Estados Unidos, há todo tipo de discussão sobre isso. Mas o fato é que os Estados Unidos e Israel estão travando uma guerra extremamente impopular contra o Irã, sem nenhuma perspectiva de terminar em termos que lhes sejam favoráveis. E eles parecem não ter nem o desejo, nem a capacidade de chegar a algum tipo de acordo que realmente encerre a guerra. Então isso significa que é provável que isso continue por muito mais tempo. E também significa que o comportamento do regime israelense e do regime dos Estados Unidos provavelmente vai se tornar mais volátil e, portanto, afetar os danos que as pessoas nos Estados Unidos estão enfrentando. Então isso parece um ciclo, presidente Rodney, que não está necessariamente prestes a mudar de forma drástica nos próximos dias e semanas. Mas, nos últimos 5 minutos ou mais que temos no programa, quais são suas considerações finais sobre onde estamos?
Bem, antes de mais nada, acho que essa mudança na opinião pública nos Estados Unidos vai continuar, porque obviamente sabemos que os jovens se opõem ao genocídio e ao sionismo em números enormes. É entre as pessoas mais velhas, acima dos 60 anos, 65 e assim por diante, que há um apoio maior a esse regime genocida. É claro que à medida que esse genocídio continua e o tempo passa, essa mudança vai continuar. E quanto mais tempo o genocídio durar, mais ada ficará a hostilidade. E quando os jovens de hoje envelhecerem, os adolescentes de agora terão crescido durante um período em que esse genocídio está acontecendo. Então vai ser assim. Os jovens de 20 e 25 anos vão apoiar a Palestina. E aí, à medida que o regime israelense e os Estados Unidos arrastarem a economia global para baixo, a situação vai piorar. Não há dúvida disso. Todos os especialistas que eu leio, cujos materiais eu leio ou que eu assisto, estão dizendo que vai piorar. As pessoas vão culpar Trump, Netanyahu, o lobby sionista e o regime sionista pelos problemas econômicos. Então haverá genocídio, problemas econômicos, e as pessoas estarão vendo as duas coisas. Para o regime, é só ladeira abaixo. E o Irã não vai perder esta guerra. Quero dizer, o mais inteligente para os Estados Unidos seria simplesmente recuar e aceitar o memorando de entendimento. O memorando de entendimento ampliado, porque o Irã não vai, como eu disse, permitir que isso seja manipulado como foi antes. Mas mesmo que aceitem o memorando e se afastem, isso ainda vai piorar para eles, porque esse é o começo de uma crise. E há tantos outros problemas na economia que isso só vai tornar tudo muito pior. Mas não vejo os Estados Unidos se afastando. Não vejo os sionistas permitindo que os Estados Unidos se afastem. Então, podemos ter uma continuação dessa situação. Podemos escalada. Se houver uma escalada, como eu já disse 2 vezes, na minha opinião, isso vai levar ao colapso. No fim das contas, o Irã ainda vai vencer. E os aliados do Irã vão vencer. A única coisa que aconteceria é que se os Estados Unidos escalarem, esses regimes, essas ditaduras familiares do Golfo Pérsico, eu não acho que vão durar. Se os Estados Unidos realmente escalarem, eu não acho que eles vão durar. E eles já estão com problemas econômicos. Enfrentam graves dificuldades econômicas. Eles precisam gastar dinheiro. De onde esse dinheiro vai vir? Vai vir das ações dos Estados Unidos. O dinheiro que eles investiram nos Estados Unidos, em títulos do governo americano. Então, eles vão ter de retirar cada vez mais dinheiro dos Estados Unidos. E depois, há a situação no Japão, que tenho certeza de que vocês estão cobrindo em outro lugar. Não sou especialista, então não posso comentar sobre isso. Mas, sabe, isso intensifica todos esses problemas. Então, sabe, não vejo a situação terminando bem. Mas quanto mais os Estados Unidos e Trump pressionarem, e os sionistas pressionarem para que esta crise, este confronto militar continue, quem perde são os povos do mundo. Mas o sionismo também vai perder. E por fim, só quero lembrar mais uma vez a todos que precisamos continuar lembrando as pessoas do que está acontecendo em Gaza e na Cisjordânia. É revoltante o que estão fazendo na Cisjordânia. Você não vê nenhum europeu dizendo nada, nem políticos europeus, nem o Parlamento Europeu. Em vez disso, eles, condenam o Irã por qualquer coisa pela qual queiram condenar o Irã. Quero dizer, o governo britânico declarou que as Forças Armadas iranianas, a Guarda, são uma organização terrorista, enquanto um genocídio está acontecendo em Gaza. É meio como a coalizão saudita. É como se estivéssemos vivendo num mundo de cabeça para baixo. Mas de qualquer forma, aconselho seus espectadores a apertarem o botão de curtir. Isso é muito apreciado. É bom, o que você disse sobre os países do Golfo. Acho que nesta conversa consegui fazer a conexão entre como os países do Golfo têm agido em relação a Gaza, a Palestina e ao Líbano como um todo, e como estão agindo em relação ao Irã,
mostra exatamente por que é tão importante continuar falando sobre tudo isso. Porque temos os países do Golfo. Isso já é um padrão agora. Acho que eles percebem que, existencialmente, estão em grande perigo se os Estados Unidos e Israel retomarem a guerra nos termos em que diziam que ela seria retomada. E é por isso que, toda vez que Trump ameaça algum ataque massivo contra o Irã, surgem relatos de que os países do Golfo são os que pegam o telefone, implorando, suplicando: "Ah, não façam isso." Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos países, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, todos eles, não estão fazendo porra nenhuma por Gaza, pela Palestina, pelo Líbano. Estão organizando coalizões contra o Iêmen, enquanto Gaza, a Palestina e o Líbano, pessoas que deveriam ser seus irmãos, suas irmãs, seus aliados, pessoas que provavelmente compartilham muita história com eles, são deixados de lado. Se não no caso dos Emirados Árabes Unidos, no caso da Arábia Saudita e de tantos outros, eles estão trabalhando ativamente com Israel de maneiras escusas que nem sempre conseguimos ver ou discutir. Então, é nojento. Mas sim, professor Morandi, alguma palavra final para o público antes de encerrarmos a transmissão? Não. Mais uma vez, aconselho as pessoas a lerem mais sobre o Irã, o livro Going to Tehran e o livro Resistance, de Alastair Crooke. São boas leituras para que as pessoas leiam e façam outras pessoas lerem também, porque agora é a hora de ampliar a conscientização. A máquina de propaganda está desmoronando, mas a máquina militar continua muito presente. Sim. Todo mundo aperte o botão de curtir, como o professor Morandi disse antes. Isso vai ajudar mais pessoas a ver nossa conversa no algoritmo do YouTube. Na descrição do vídeo, vocês encontram todas as formas de apoiar este canal: Patreon, Substack e outras. Quero agradecer a todos que enviaram um super chat ou se tornaram novos membros. Eu agradeço. Coloquei todos vocês na tela. Amanhã estarei com Patrick Henningsen, dia 3 de agosto, à 1h, horário do leste, eu acredito. 1h, horário do leste, amanhã, 3 de agosto. Certo, pessoal? Ele é um cara muito bom, ele é incrível. Sabe, se vocês querem conhecer alguém que é muito sério e também é um imenso prazer de trabalhar junto, semelhante ao professor Morandi aqui, esse alguém é Patrick Henningsen, um cara excelente. E eu adoro trabalhar com ele. Então, certo.